Fala galera do primeiro ano, professor Luciano mais uma vez com vocês e hoje vamos trabalhar o tema desenvolvimento embrionário com maior enfoque nos animais. Então vamos lá. Vou trazer para vocês antes uma questão da BBC News que vai falar sobre um casal homossexual que queria ter filhos, tá? E a ideia inicial era primeiro cada um doar seu espermatozoide para ser fecundado no óvulo, no laboratório, para ser implantado. Só que houve um caso, tiveram gêmeos de pais diferentes, é um caso bem especial. Vamos dar uma olhadinha aqui. Simon e Graham decidiram aumentar a família. Foram até uma agência especializada em ajudar casais em procedimento de fertilização in vitro. Aquele que a gente viu uma vez, que é feito em laboratório. Tudo bem. Inicialmente a ideia era ter primeiro um filho gerado de um deles e mais tarde um segundo filho concebido pelo outro, pelo espermatozoide do outro, logicamente. No entanto, a agência sinalizou que era possível ter duas crianças ao mesmo tempo utilizando uma mesma mãe. E aí eles foram até Las Vegas, nos Estados Unidos, onde esses óvulos foram coletados e divididos em dois grupos. Metade foi fertilizado com esperma de Simon e a outra metade com Graham. E o útero, qual útero que geraria esses bebês? Muito bem. Escolhemos o Canadá porque gostamos da estrutura jurídica que eles têm. É muito semelhante ao Reino Unido no sentido de que é muito altruísta. Não é um negócio para eles. Para nós era muito importante ter um bom relacionamento de longo prazo com a mãe de aluguel. Aquela pessoa que cede, que a gente comentou, a barriga solidária, Porque não podemos ter um vínculo com a doadora de óvulos anônima, disse Simon, um deles. Então, o que acontece? Foi implantado os dois zigotos, preparados em laboratório, foram implantados os dois na mesma mãe, na mesma barriga solidária, e os dois se desenvolveram independentemente, formando gêmeos, cada um de um pai. Tá? Um caso assim bem especial, desenvolvido em laboratório. Muito bem, pessoal. O que nós veremos especificamente na aula de hoje? Desenvolvimento embrionário humano, etapas do desenvolvimento embrionário, o parto em si, a importância da amamentação em todo esse processo de desenvolvimento do filho e como se formam os gêmeos. Muito bem. Pessoal, só lembrando o que é fecundação. Lembrando que a mulher ela tem os seus ovócitos, que eles vão amadurecendo mensalmente. No ciclo menstrual ela libera esse ovócito para ser fecundado. Caso haja fecundação, ocorre o processo que a gente vai chamar de nidação, que é a migração do óvulo fecundado até o útero aqui, onde ele vai se implantar. Muito bem. Lembrando também que caso não haja essa fertilização, essa fecundação, a mulher simplesmente, esse óvulo vai morrer, vai ser liberado, junto com sangue durante a menstruação. Fechou então? Após fecundada, aí vamos considerar então a questão de fecundado. Muito bem. Esse óvulo vai sofrer as primeiras divisões celulares, as clivagens, e vai formar um pequeno grupo de células, com 12 a 16 células, que a gente já vai chamar de blastômero, que já são células nucleadas, Isso daqui vai acontecer de 3 a 4 dias após a fecundação. Então, não é no dia exatamente que houve a fecundação, é de 3 a 4 dias. Aí esse zigoto, ele vai sofrer essas primeiras divisões e vai formar a mórula, que a gente chama, que vai se aproximando lá da região do útero. Após essa fase, da fase de mórula, no caso, o embrião vai passar ao estágio de blástula. O que vai diferenciar? Primeiro, a quantidade de célula, que a gente já vai aumentar para cerca de 100 células. E uma cavidade interna, chamado blastocele, e outras estruturas que a gente vai ver em seguida. Essa blástula, ela que vai se implantar no útero por volta do 12º dia. Veja que bacana essa imagem aqui. Aqui nós vemos essa blástula se deslocando e a implantação no útero. Então ela vai chegando no útero, vai se implantando, que já mostrando já um segundo momento, e ela continua a divisão dela, aumentando, passando para as demais fases ali. Muito bem. Essa blástula, gente, vamos entender mais ou menos aqui. Como eu falei para vocês, ela tem uma cavidade chamada blastocele,
né? Um grupo de células aqui que a gente vai chamar de trofoblasto, né? E essa parte aqui germinativa é chamada embrioblasto. O trofoblasto contribuirá para a formação da placenta, né? Ou seja, a placenta que seria um órgão à parte, acessório da gestação, e o embrioblasto vai originar especificamente o embrião. Vamos a um primeiro quiz, minha gente. Uma das fases desse desenvolvimento caracteriza-se pela ocorrência de diversas divisões e o surgimento de uma estrutura chamada de blastocisto. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que apresenta corretamente o nome dessa fase. Primeira alternativa, letra A, gastrulação. Letra B, neurulação. Letra C, segmentação. E letra D, organogênese. Dou um tempinho para vocês, vamos ver se vocês acertam essa. Vamos ver então? Qual a fase, né, se caracteriza pela ocorrência de divisões e surgimento do blastocisto? Muito bem, vamos lá? Letra C, segmentação, que é a fase que começa realmente a divisão celular de um modo geral. Gente, o processo de gastrulação já é uma etapa depois já da formação da blástula, né? Aqui nós temos o primeiro momento da blástula, uma parte que vai, a gente chama de invaginação, a formação dessa entrada aqui, e a abertura de uma estrutura aqui, né, que depois vai servir conforme o tipo de animal, ou vai servir como boca ou como ânus do futuro animal ali, conforme o tipo de espécie, conforme o tipo de desenvolvimento embrionário daquela espécie. E essa cavidade interna, que a gente vai chamar de arquêntero, é também conhecido como intestino primitivo, que futuramente vai se transformar no intestino do animal.
tá? Essa abertura, né, que eu falei que pode se transformar em boca ou ânus, é o chamado blastóporo. Isso aí a gente vai ver mais para frente, essa diversificação desses animais. Muito bem. Após essa fase, né, que a gente falou da gástrula, entramos na fase de neurula e com ela, né, o processo da chamada organogênese, ou seja, a geração dos órgãos desse animal, né? Só retornando um pouquinho aqui, nessa fase de gastrulação já existe o desenvolvimento dos folhetos embrionários que a gente vai ver aqui. São 3 folhetos embrionários que vão dar origem aos órgãos. Então, voltando aqui, né, nós temos a neurula, a parte do processo de organogênese, onde eu peço especial atenção para vocês, tubo neural, notocorda, a região do arquêntero e aqueles 3 folhetos embrionários que eu falei. Mesoderme, endoderme e ectoderme, que a gente já vai ver a seguir o que cada um deles vai gerar. Antes, porém, temos mais um quiz. No final do processo de desenvolvimento embrionário, observa-se a formação de tecidos e órgãos. Essa fase é conhecida como letra A, gastrulação, letra B, clivagem, letra C, segmentação ou letra D, organogênese. Vamos lá?
Tudo bem, gente. Como falei, no final do processo do desenvolvimento embrionário, então a gente tem a formação dos tecidos e órgãos. Então, qual é essa fase? Qual é o nome específico dela? Organogênese, ou seja, a gênese dos órgãos, a geração dos órgãos, né? Pessoal, lembra lá que eu falei para vocês, naquele esqueminha ali da neurula, né, que tinha nomes especiais que a gente ia falar em seguida ali. Então, vamos lá. Tubo neural, notocorda e arquêntero. Eu vou retornar um pouquinho aqui nessa imagem, né? O tubo neural aqui em cima, né? A notocorda e o arquêntero essa parte de baixo aqui. O que cada um deles vai gerar? Tubo neural, ele vai ser responsável por formar o sistema nervoso desse animal. A notocorda, que já está um pouquinho mais embaixo, vai ser o molde para a formação da coluna vertebral. Certo? Alguns animais não vão ter essa coluna vertebral, mas existe a notocorda ali. E o arquêntero será responsável pela formação do tubo digestório. Com relação àqueles 3 folhetos embrionários que já surgiu lá atrás, né? Antes lá na gástrula ainda, né? A endoderme são folhetos embrionários, são camadas embrionárias cujas células têm a capacidade de sofrer diferenciação formando esses órgãos. Beleza? Endoderme é a mais interna de todas. Ela vai formar o sistema respiratório, o fígado e o pâncreas desse animal, né? A mesoderme é aquela camada intermediária. Ela está entre a endoderme e a ectoderme. A mesoderme ela vai dar origem ao esqueleto, aos músculos, ao sistema cardiovascular, ao sistema excretor e ao sistema reprodutor desse animal. Então ela dá origem a um número maior, né, de sistemas ali dentro do corpo desse animal. E a ectoderme, que é aquela camada mais externa, né, exterior, irá formar o sistema nervoso, os órgãos dos sentidos e a epiderme. Muito bem. Vamos para um exercício, minha gente. Considere as diversas etapas que acontecem no desenvolvimento embrionário da maioria dos animais, como nós vimos anteriormente ali. Entre essas etapas, pode se destacar a mórula, aquela primeira, a blástula, aquela segunda, a gástrula, a terceira, e a neurula, aquela final que faz a fase lá de diferenciação dos órgãos. Na fase de gastrulação, ou seja, na penúltima etapa, ocorre uma importante etapa em todo esse ciclo. Marque a alternativa que apresenta essa etapa. Vamos para o próximo slide aqui. Letra A. Na gastrulação, ocorre a formação da mórula, um grupo maciço de células. Letra B. Na gastrulação, que ocorre a fixação do embrião no útero da mulher. Na letra C, na gastrulação, onde são formados os folhetos germinativos. Letra D, na gastrulação, onde forma-se o tubo neural. E letra E, na gastrulação, todos os órgãos do embrião em si são formados. Tempinho para vocês, essa é um pouquinho mais demorada. Fica aí com vocês a tentativa.
Muito bem, gente. Deixa eu retornar um pouquinho aqui na pergunta, né? As etapas, então, que a gente quer saber, na parte de gastrulação, ocorre uma importante etapa. Qual é o que acontece na gastrulação, né? Na gastrulação são formados os chamados folhetos germinativos, que é aquele que a gente viu agora. Endoderme, mesoderme e ectoderme. Beleza? Ao final da 9ª semana, já a 9ª semana de gestação, né? Esse embriãozinho que já sofreu as várias divisões, a organogênese, né? Vai formar já aquilo que a gente vai chamar de feto. Ele já tem esse aspecto aqui, né? Bem diferente ainda, um pouco da fase de nascimento, mas ele já está naquele estágio um pouco mais avançado. Ele tem mais ou menos 2,5 centímetros de tamanho, é pequenininho ainda, e cerca de 15 gramas, tá? No 3º mês, já no finalzinho do 3º mês, ele já ganha um pezinho, já vai para 30 gramas e cerca de 8,5 centímetros. No 5º mês, ele já passa a ter movimentos mais fortes, a mãe já passa a sentir esses movimentos, né? E na 40ª semana, enfim, vai ter o parto, mais ou menos 280 dias de gestação. Esse parto vai acontecer, que a gente já vai ver na sequência ali como ele pode acontecer. Beleza, minha gente, aqui uma imagem de um parto natural, né? A mulher passa a ter contrações musculares, as contrações do músculo uterino, né? Começa a tentar expulsar o feto lá de dentro. Rompimento da bolsa, muitas vezes, da bolsa amniótica, que o bebezinho está lá dentro na bolsa, está envolto naquela bolsa, né? Rompe-se essa bolsa, escorre líquido amniótico e tudo mais, e essa criança já está pronta para ser expulsa daqui de dentro do útero, né? A placenta também vai ser eliminada, lembrando que a placenta é um órgão anexo, que depois ela também precisa sair do corpo da mulher também, né? Na placenta está ligado o cordão umbilical com o feto, com o bebê já, né? Vamos dizer. E aí o cordão umbilical já pode ser cortado. Para isso, para que esse processo seja natural, a criança já tem que estar encaixadinha com a cabeça para baixo. Isso é fundamental. Após o nascimento, é essencial como único e mais nutritivo alimento, né, que é o leite materno. Tá? O leite materno ele é importante não só para a criança, quanto para a mãe também. A mãe também tem suas vantagens em amamentar. A criança nem se fala. Primeiro, sim, vantagens. Vamos falar de um modo geral. Vantagens, ele evita cólicas, diarreias, tudo mais. Ele previne alergias que o leite de outro animal, de vaca, ele pode vir a gerar alergia na criança. Praticamente zera-se essa possibilidade com o leite materno. Fortalece a imunidade da criança, né, com anticorpos e tudo mais, que já está, esse leite já tem dentro, né, já tem composto nele ali. Previne várias doenças, além de hidratar a criança, ou seja, tem uma certa quantidade de água ali naquele leite suficiente, né? Muito bem, mas eu também falei que para a mãe também tem suas vantagens. E quais seriam elas? Para a mãe, reduz o risco de câncer de mama. Então, existem estudos que mostram que as mães que amamentaram têm uma menor incidência de câncer de mama. Muito bem. Reduz a hemorragia pós-parto, ou seja, após o parto a mulher continua muitas vezes a liberar sangue, né? E isso ajuda a fazer com que retroceda o processo e estanque essa hemorragia. E o útero, ele começa a voltar no seu tamanho normal. Pense assim, ele esticou um monte durante a gestação, aí no final ele precisa, né, após o parto, ele precisa voltar ao seu tamanho normal. E o aleitamento materno ajuda com isso aí. Vamos ao terceiro quiz. O aleitamento materno é um dos processos mais importantes para o desenvolvimento do bebê. O Ministério da Saúde considera ideal que a mãe alimente o bebê apenas com leite materno, até o 1º mês de vida. Letra B, o 3º mês de vida. Letra C, o 6º mês de vida. Ou letra D, o 1º ano de vida. Vamos lá, gente, essa é bem fácil. Com vocês.
Galera, então qual é a informação correta assim, que o Ministério da Saúde considera, né, ideal para que se use o leite materno exclusivamente para a alimentação desse bebê? Até o 6º mês de vida, ok? Com relação à formação de gêmeos, pessoal, gêmeos é o seguinte, existem gêmeos que são aqueles que a gente vai chamar de idênticos, univitelinos, que eles são frutos de um único zigoto. Esse zigoto, ao se formar, acontecem as primeiras divisões, né, as primeiras clivagens ali, e esse embrião formado ele se separa em 2, formando os chamados gêmeos idênticos ou univitelinos. Se for menino, os 2 serão meninos. Se for menina, as duas serão meninas. Pode acontecer uma falha nesse processo, nessa separação, e ela pode se tornar irregular, formando os chamados gêmeos conjugados, também conhecidos como gêmeos siameses ou chipófagos. Nesse caso, eles vão ter uma parte do corpo grudadas entre si, que pode ser cabeça, pode ser barriga, enfim, aí depende muito do local onde há essa separação irregular. Muito bem. E os gêmeos dizigóticos também a gente pode considerar como plurizigóticos, né? Considerando que sejam mais que 2, né? São 2 zigotos diferentes, são 2 ovócitos que a mulher amadureceu naquele determinado mês e os 2 foram fecundados, ou 3, enfim, né? Formando aquilo que a gente vai chamar então de gêmeos fraternos, ou plurivitelinos. Muito bem. Vamos a mais um exercicinho aqui, gente. A formação de um tipo de gêmeos pode ser explicada pelo seguinte esquema. Então aqui a gente tem um esquema, né? Analisando, temos o ovo, a primeira divisão celular, né? Formando 2 blastômeros, que são aquelas células, né, nucleadas da divisão que a gente viu lá na mórula, lá. E aí esses 2 blastômeros se separam, formando indivíduo 1 e indivíduo 2. Continua a questão no próximo slide. Eles resultam da fecundação de um único óvulo por 2 espermatozoides? B. Eles negam a possibilidade de poliembrionia humana? Letra C. Eles serão siameses ou chipófagos porque se originam de um único ovo? Letra D. Poderão apresentar sexos iguais ou diferentes? Ou letra E. Terão obrigatoriamente sexos iguais? Essa é um pouquinho mais complexa, mas deixo um tempinho para vocês resolverem.
Vamos ver então, gente. Preciso retornar um pouquinho aqui para vocês no esquema. Veja que ocorre a primeira divisão, esses blastômeros se separam, formando dois indivíduos frutos de um mesmo zigoto. Beleza? A divisão não está dizendo aqui que foi irregular. Então, eles terão obrigatoriamente sexos iguais. São gêmeos monozigóticos, aquilo que eu falei. Se os dois forem... se for menino, os dois serão meninos. Se for menina, os dois serão meninas. Gente, dando uma relembradinha que vimos na aula de hoje. Após a fecundação, o zigoto sofre diversas divisões. As etapas do desenvolvimento embrionário são a mórula, a blástula, a gástrula e a neurula. O processo chamado organogênese corresponde à diferenciação celular dos futuros órgãos do feto. O aleitamento materno é extremamente importante tanto para a mãe quanto para o bebê. E os gêmeos podem ser univitelinos, bivitelinos ou plurivitelinos. Gente, muitas vezes ficam dúvidas, coisas às vezes que você não entendeu direito. Você pode rever essa aula no YouTube, não tem problema. Mas não esqueça, teu professor lá na plataforma do Google Classroom está à disposição de vocês. Basta perguntar para eles, manda uma mensagem no mural, interaja com o seu professor. Procure tirar todas as dúvidas, você vai precisar muito desse conteúdo. Você vai fazer um vestibular, um Enem e várias informações dessas vão ser necessárias. Então, qualquer dúvida, volte lá na aula no YouTube ou procure seu professor. Beleza, gente? Até uma próxima. Valeu!